Imprevisível completo aconteceu, né, gente? O DCM entrevistou o Jair Bolsonaro. A gente vai falar da fuga do Eduardo Bolsonaro, de todas as notícias que estão pegando fogo aqui no nosso canal, para vocês poderem ficar por dentro de tudo, meus caros, minhas caras. Vou começar por essa entrevista inacreditável do Jair e a gente já vai seguindo aqui, fazendo bem os nossos trabalhos, meus caros, minhas caras. Vamos lá! É inacreditável. Vamos lá. Avisa. Pode, gente. Pode, gente. Pode, Carol. Presidente, sobre a ida do filho do senhor dos Estados Unidos, o porquê? Não é ida, é permanência. Permanência, isso. Ele resolveu ficar lá, fazer seus contatos, né? Buscar maneira de colaborar para que o país volte à sua normalidade democrática. Eu também entendo que apenas internamente não temos como sair dessa situação que nos encontramos. Um momento onde uma pessoa é dona de tudo. Tá? Qualquer um entra no seu inquérito, por qualquer motivo, e é dono da vida e da liberdade dessa pessoa. Como, por exemplo, estou sem passaporte. Não sequer sou réu, não tenho passaporte. Isso é uma injustiça muito grande. E ele tem essa preocupação de continuar lutando então, por liberdade para o seu país. Lá fora, como entender, tem muito mais, pode ajudar muito mais lá do que aqui dentro. Essa posição de pedir asilo... Ninguém falou em asilo ainda. Acho que se for o caso, ele pede, o Trump dá imediatamente. Vai. E quanto tempo o presidente precisa Não tenho a avaliar? menor ideia, converso sempre com ele, né? Apoia essas medidas, a decisão foi dele. Até eu parabenizei pela coragem, foi um momento difícil, é para nós também, né? Eu fico longe de um filho meu, 2 netos, esposa dele. Tá? Estamos privados desse convívio. Dureza, hein, Marcos? Bom dia. Mais chance de mais oportunidade de lutar por liberdade para todos nós. Presidente, qual seria o receio do Eduardo exatamente? Eu não converso com os filhos sempre. Qual seria o receio do Eduardo? Vocês avaliaram? Que risco vocês avaliaram? Olha, ele já está sendo acusado, né, de crime de lesa pátria. Ou seja, eu vejo, por exemplo, aqui em alguns países, como a Venezuela, Maria Corina e Capricho elegidos. Por quê? Com a acusação, atos antidemocráticos. Aqui qualquer coisa virou atos antidemocráticos. Até uma pessoa importante do governo disse há pouco tempo que atacar uma instituição e atacar a democracia. Deise, bom dia, querida. Você tem uma questão de ajustar uma unidade de trabalho do governo, que é para o seu lado lá, no final de semana, Olha, eles vão ter uma prova agora, uma oportunidade, dia 30 agora desse mês, já que eles marcaram, um grande ato, segundo eles, em São Paulo. Vamos ver quantas pessoas vão botar na rua lá. E na semana seguinte, tem um ato nosso, né? Continuar como nós fizemos no Rio de Janeiro. Com a licença do deputado, que ele abre mão da vaga na Comissão de Relações Exteriores. A comissão continua sendo nossa, deve ser o Felipe Barros, indicado para a sua presidência. Não, deputado Zucco? Era o Zucco, mas o Zucco continua na liderança da minoria na oposição. O senhor ainda existe algum... Deputado Zucco desistiu por Eu uma nova... converso, eu considero com meus filhos, tem dados dos filhos, eu converso com todos eles. Nada é imposto, a gente conversa, bate-papo, sem problema nenhum. Presidente, você ainda... Todos têm consciência de que estão fazendo o melhor para o seu país. Você ainda acredita que o projeto da anistia pode ser aprovado? Uma boa pergunta, né? Quem são essas pessoas que seriam anistiadas? São pessoas humildes, né? Pessoas, mães, pais. Tem senhora aí, jovem, que tem filho pequeno e dorme e acorda sem abraçar seus filhos. Como aquela senhora que pichou lá a Estátua da Liberdade. 2 anos preventiva, está sendo julgado agora em plenário virtual. Que julgamento é esse? Que o juiz não ouve a voz do advogado para decidir? Não tem um contraditório? Não tem o devido processo legal por fora das pessoas? Não é o Supremo Tribunal Federal, como o meu também não é. Então está tudo deturpado no Brasil.
E exatamente por aqui. Eles falam tanto em defender a democracia que pisoteiam a democracia o tempo todo. O que o senhor espera do julgamento da semana? O meu? O julgamento vai ser se eu me torno réu ou não, né? Agora eu te pergunto, são 4 tipos penais também. Um é dano de patrimônio. Alguém acha que eu quebrei alguma coisa aqui? Mas tem certeza que eu não quebrei. Estava nos Estados Unidos. A outra, organização criminosa armada. É outro absurdo. Encontrar alguma arma por aqui? Outra, tentativa de mudar o Estado Democrático de Direito. No domingo, o Lula, lá em Araraquara. Por que Araraquara? Terra do Edinho. O Edinho tinha acabado de deixar a prefeitura lá. E o coração dele é muito grande, né? Foi num domingo para lá. Bom dia, Wander Xavier. Não sei para tirar fotografia um mês depois. Tá? Foi para lá para fugir do que estava sendo armado aqui no Brasil. Cadê as imagens da justiça? Flávio Dino, se o golpista era eu, mostra as imagens. É simples. Olha um processo totalmente viciado. Né? O Felipe Martins foi preso 6 meses por ter saído do Brasil no meu avião dia 30 de dezembro de 22. Eu fui chamado 5 vezes para depor na PF, até por importunação da baleia, fui em São Paulo depor. Por que não me chamou também para perguntar se o Felipe Martins estava no meu voo ou não? Com toda a certeza, prenderam o Felipe, olharam para a cara dele, olha, vai ficar aí 1 mês preso e vai assinar a delação pronta, feita por nós. Qual foi a delação do Cid? Mesma coisa. Ameaçando o pai, esposa e filhos, e com imagem, inclusive. E deixo claro, a nossa defesa pediu o vídeo, como diz na lei, da delação do Cid, desde a qualificação do mesmo até o encerramento do depoimento. E não esses pedaços, né, que foram colocados para fora. Afinal de contas, o Cid disse que eles queriam que eu falasse o que interessava para eles, não é verdade. O Cid, então a delação do Cid, foi mediante tortura, ninguém tem dúvida disso. Inclusive, quando se fala em Eduardo, nos Estados Unidos, naqueles áudios publicados pela Folha de São Paulo, do Greenfield, um dos momentos, o juiz auxiliar, Alexandre Moraes, diz para o Tagliaferro: o ministro quer o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, não está conseguindo me pegar, vou pegar Eduardo. É igual lá na União Soviética no passado, encontrou o cara em casa, pega a mulher, pega os filhos, isso aí. Esse é o clima, esse é o momento que nós temos no Brasil. Democracia é respeitar o direito do próximo, é o devido processo legal, tá? E não o que está acontecendo no momento. Qual é o meu fórum? Por que o do Lula foi Curitiba, o meu tem que ser última instância? Nem o plenário querem que seja a primeira turma. O julgamento será justo? Eu já tive problema pessoal com o Flávio Dino quando éramos deputados aqui na Câmara. Ele me processou. Então, um processo legeu contra mim quando era governador, lá do Maranhão. O próprio Alexandre de Moraes também. Ele vai cara do Flávio tudo. Ali do lado. Ele é juiz, interroga, ele decide quem vai ser interrogado, ele, apesar da delação premiada, não poder participar, participa, ameaça, tudo. É isento, não é? Em vários momentos é citado ele como vítima. O vítima, né, vai julgar a mim? O julgamento será isento? Repito, para mim seria muito mais fácil, melhor estar do outro lado. Mas estou do lado do povo brasileiro, de Deus e da verdade. Bolsonaro, os atos tiveram um número menor do que o esperado. Os atos de domingo tiveram um número menor do que o esperado. Tá. Quase 3 milhões de pessoas assistiram pela internet. Tá bom isso? Quase 3 milhões de pessoas assistiram na internet. Olha esse desgraçado falando. Vamos lá. Não. As lives do Lula davam 5 mil por semana. Mas o senhor acha que o fato de ter pouca pessoa presencial... O que é pouco? Tem a USP, né? O pessoal da USP estava lá, já sabe a posição dele. E tem os dados da Polícia Militar também. O senhor acredita no dado da PM? Em São Paulo. Aqui acredita na USP? Não, o senhor acredita na PM? Faz a média, então, 200 mil, tá bom? Você acha que é pouca gente? Você acha que é pouca gente? Num domingo, o pessoal tem recém de sair do Rio de Janeiro, dado ao sistema de a violência que existe lá. Que vem prender esse vagabundo. DPF, né? O ministro proibiu a Polícia Militar de agir em comunidades.
São Paulo agora, vamos fazer o retrato. Dia 30 de março tem a esquerda, dia meia dúzia de abril tem a nossa. Você acha que vai ter mais pessoas do que teve no último? Vamos ver na hora. Presidente, o PL ofereceu alguma assistência ao Eduardo fora do Brasil, salário, nesse momento? O pai dele já ofereceu tudo. Não faltou gente para ligar para mim, está pronto para ajudar o que for necessário. Mas não vai ter problema não, se Deus quiser. O que seria Quanto tempo que vai ficar fora? Não tem a menor ideia. Vai o que for necessário para restabelecer aqui aonde aqui no Brasil. Foi difícil ver seu filho sair do É país? lógico que é duro. Ninguém quer, apesar da idade dele, 43. Ele não sabe a idade do filho. 43. 43. É o 03. Você não quer o filho longe da gente. E sobre as conversas das eleições presidenciais para o ano que vem, como estão? Eu sou candidato. Pergunta por que eu estou inelegível. É justo ser elegível? Porque você é um... Não é justo, né? Mas peraí, o golpe, pessoal, começou dia 29 de julho de 21. Ninguém lembra de nada, não? Só da imprensa. Não lembra o que aconteceu? Uma live minha, onde eu dissequei o inquérito 1361. E vocês não pediram esse inquérito 1361 via live, não? Vocês não pediram? Acaba qualquer dúvida sobre esse tipo de votação nossa. Eu não vou falar, porque no dia seguinte da live, Alexandre Moraes determinou o quê? Confidencialidade do inquérito. Quem explica o torcedor? A gente acredita até com um a menos. O que apura esse inquérito? Fraude na minha eleição de 2018. Eu, deputado de baixo clero, sem dinheiro, sem partido, fraudei a eleição de 2018. Em 2018, como eu ganhei, fizeram um inquérito para tentar me tirar e botar o Haddad. Do lado de cá, quando a gente peticiona o TSE, em novembro de 22, ele é indeferido no dia seguinte, ele nos dá uma multa de 22 milhões de reais. E daí a justificativa de conversar outros dispositivos constitucionais para a gente poder tirar a dúvida que tínhamos por ocasião das eleições. Você sabe que a lei eleitoral tem que ter a validade um ano antes das eleições. E as resoluções, 6 meses antes. Por que o TSE, o Alexandre Moraes presidindo, fez uma resolução entre o primeiro e o segundo turno em 22? Derrubando mais páginas ainda da direita. Fizeram de tudo. O TSE botou a mão pesada no período pré-eleitoral. Eu não podia mostrar a imagem do Lula defendendo aborto, defendendo roubo de celular para tomar cervejinha, abraçado com ditadores pelo mundo todo. Eita, Creuza, não podia botar a imagem do 7 de setembro. Não podia botar a imagem do enterro da Rainha Elizabeth. Eu falando na ONU. Ele fez campanha, fizeram campanha, o PT, né? O TSE fez campanha, para que jovem de 16, 17 anos tirasse título. Mais de 4 milhões tiraram título. E essa faixa etária vota no PT. Aí, só aí 2 milhões de votos. Gostaríamos, tá, que se as estados, muita gente não votasse até 10, 11 ou meia-noite. Eles pensam que voltando até quase meia-noite, votou em quem? E essas urnas, você comparar com as outras, que fechou na hora certa, há uma diferença grande entre os nossos presidentes para parlamentar. Mas é passado isso aí. É o futuro que está preocupado aqui. O TSE, o ano que vem, vai estar bem mais. Vai estar isento. E temos tudo para fazer uma boa campanha, fazer uma boa bancada do Senado, em especial, e a gente equilibrar os poderes e restabelecer a democracia no Brasil. O senhor pretende fazer para se tornar inelegível, para reverter a inelegibilidade? Pô, eu tenho que recorrer para quem? A pergunta, você regalou os olhos, né? Isso é democracia? É igual essas pobres coitadas estão sendo julgadas aqui no Supremo. Recorre para quem? 17 anos de cadeia para vovó. Golpista. Tem cabimento isso? Mães acordando e dormindo sem dar um beijo nos filhos. Isso é justo? Tem gente que fala aqui sem anistia. Pela primeira vez na história, eu nunca esperava que tivesse fazer isso. Lutando para anistia de inocentes. Acusados de fazer algo que eles não poderiam fazer, nem tinham condições de fazer. Só faltou Thiago, obrigado pelo elogio, mas o Fabrício foi bem. A presidência de 8 de janeiro de 23. Então, uma farsa que aconteceu aqui. Cadê as imagens, Flávio Dino? Presidente, você conversou com o presidente do time, Campos Marcos Pereira, sobre o apoio do Por telefone. Vou ligar para ele talvez hoje, dê para ligar para ele hoje de novo. E como é que foi a conversa com o Kassab, com os outros Kassab foi tranquilo. Kassab, obrigado, Rafael. Lá atrás, 15 dias depois que obrigado, Creuza. Acertei com ele. Ele falou que tivemos uma conversa, conversamos 1 hora. Então, as bancadas de União verdade, Wander. vão apoiar a pele da anistia na Câmara. Se não vem todos, não entender bem a maior parte, né? Agora,
O Marcos Pereira, por exemplo, ele é evangélico. Ele tem coração. Ele vê quem é que está preso e por quê. Você acha que alguém ali queria dar golpe? Até eu. Fabrício foi demais. Cadê a minuta do golpe? Já viram a minuta do golpe? Vamos lá, gente. Faltando 182 membros. Seria isso? É isso aí. Como é que começa? Peraí, como é que começa a sítio de defesa? Convocação dos Conselhos da República da Defesa. Convoquei alguém? É proibido você conversar sobre dispositivos constitucionais, já que o TSE, de forma arbitrária, ditatorial, nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Um número simbólico até. Não tinha mais o que fazer. Quer esconder o quê? Esse inquérito 1361 vai mostrar para vocês o que é o TSE. O Tarcísio seria o nome natural? O nome natural é... Continua Jair Bolsonaro. Se não for o senhor, no caso. Vai ser eu, continua sendo meu. E o Eduardo? Eduardo. O filho do senhor. Vai ser eu. No PL vai ser eu. Qualquer outro partido, os partidos decidam. Enquanto o Eduardo está no PL, eu sou candidato, não vai ser ele. É esse saco de... Nós todos amamos tipos diferentes de desgraçado, surpresas, né, gente? divertidas, fofas e românticas. Mas algumas surpresas Tirar a propagandinha aqui de VPN. E teve, claro, esse vídeo aqui que é clássico do Dudu Bananinha chorando. Vamos ver juntos. Povo paulista, no melhor interesse da minha nação. Diz o deputado paulista que vive nos Estados Unidos. Que vive nos Estados Unidos. Pedro, me dá uma resposta. 2 anos. Creuza, tem que clicar no Seja Membro lá na home e eu não sei o que aconteceu se está recusando a senha. Tenta outra conta, então, e aí cadastra o seu Google Pay para você conseguir virar membro, tá bom, minha querida? Vamos lá. Ou cartão de crédito. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus. Um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar com homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa: fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro, que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha em prender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro.
Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como o mais popular da história recente do país, me facilitava, sim, a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa. Você também. Ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte de um deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros, assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar a justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald? Ó a quantidade de dano que o Glenn Greenwald faz quando ele dá vazão para esse tipo de coisa. O Glenn passou a ser jornalista dos bolsonaristas. É a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Certamente,
Não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Filho, sacou dinheiro para viagem? Não. Comprou o chip? Também não. Ué? Tirar propagandinha aqui, gente. Não esqueçam do superchat. Já vamos pro editorial, meus caros. Pra gente poder seguir aqui. E compartilhem a live com o máximo de pessoas que vocês conhecem, meus queridos, minhas queridas. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando. Vão curtindo e vão compartilhando, meus caros. Agora vai. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente. Assim como aconteceria com Donald Trump, caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos, nós iremos trabalhar na mais sagrada missão que um parlamentar pode ter, que é a de resgatar liberdades perdidas para o nosso Brasil. Que o mundo livre possa nos ajudar a manter viva essa nobre causa. Deus abençoe o Brasil e me dê os meios para cumprir a minha missão. Conto com o apoio de todos vocês, que assim como eu, travam essa honrada batalha pela liberdade. Deus, pátria, família e liberdade. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Desculpa submeter vocês ao discurso desses entreguistas desgraçados logo na manhã de hoje, no meio do cafezinho de vocês, mas uma coisa precisa ser dita, além do Deus abençoe o Brasil e a América, que esse vira-lata fala nesse vídeo aqui de YouTube. Uma coisa precisa ser dita e precisa ser dita na cara deles. Isso aqui é a fuga das galinhas, tá, gente? Eles perderam a cara do Bolsonaro concedendo entrevista pro Fabrício, dizendo que 3 milhões de pessoas assistiram na internet. Dane-se, Bolsonaro. Dane-se, os números da USP estão corretos. 18 mil só em Copacabana. Você é uma extrema-direita do lixo. Você é a extrema-direita do resto da lixeira. Acabou, Bolsonaro. Acabou. Não tem mais o que falar a seu respeito. Você acabou. Não tem mais o que dizer. Os Estados Unidos virou uma lixeira mesmo, um esgoto a céu aberto de gente tosca. É inacreditável isso aqui. Agora sim, o Bolsonaro não pode fugir, não. O Bolsonaro tem que ser preso. Esse Eduardo Bolsonaro, mesmo estando lá fora,
tem que ter o seu passaporte cancelado. A gente tem que infernizar esses caras. Chega! Eles estão criando uma crise internacional. São uma cambada de arruaceiros. Estão provocando a maior zona na América do Sul. Cambada! Isso é uma crise internacional. Derrotados! Aceitem a derrota, seus golpistas. Seus golpistas. Eles não aceitaram o processo eleitoral limpo. Limpo. Depois de terem feito o que eles fizeram no governo federal. Destruíram o governo federal. Isso precisa ser dito, gente. E é importante dizer, o Gonê, o Moraes e o Supremo Tribunal Federal, PGR e Supremo, estão fazendo bem o seu trabalho. Estão sendo discretos, estão dando direito à defesa dessas pessoas, mas estão condenando. E vão condenar mais. E vão condenar mais. A única reclamação que eu tenho a respeito do Tarcísio. Esse, infelizmente, está passando. Está passando batido, acredito, por algum tipo de acordo. Não consigo pensar outra coisa. Infelizmente. O Tarcísio está passando. Agora o Bolsonaro, meus amigos, o Bolsonaro tem que pagar e tem que pagar caro. Tem que pagar caro. Tem que ficar com a cara mais vermelha. Fabrício ontem estava falando para mim, para o Gustavo e para o Viaro. Ele está com um aspecto esquisito. Ele está com um aspecto de quem não está bem. E ótimo que seja assim. Ótimo. Quanto mais o Bolsonaro está apavorado, quanto mais o Eduardo está apavorado, melhor para o Brasil. Melhor para o Brasil. Quanto mais eles estão numa berlinda, melhor para o Brasil. Quanto mais esses golpistas estão sofrendo a dor da lei sendo aplicada contra uma ideologia que vai colocar nossa existência em jogo. Quanto mais eles sofrerem na mão da lei, melhor. Melhor. Nair Paiva falou uma coisa verdade aqui. O Tarcísio é pior que o Bolsonaro. Ele é pior. E ele sim está sendo poupado, é a reclamação que eu tenho a respeito do judiciário. E não dá para não pensar. Pô, estão punindo o Bolsonaro e deixando esse aí passar por um acordo. Eu acho que tinha que pegar os dois. Eu acho que tinha que pegar toda essa cambada de extrema-direita. Todos eles atentam contra o sistema político vigente, pessoal. Todos eles, se tomarem posse na presidência da República, nos governos do Estado, não vão querer mais sair. Eles não aceitam contraditório. O Partido dos Trabalhadores, que eles dizem que apoia uma ditadura, aceitou um golpe parlamentar sem crime de responsabilidade. O Partido dos Trabalhadores perdeu eleições até ganharem. Esses desgraçados só sabem fazer as coisas no tapetão, só sabem fazer as coisas no esquema de mentiras. Só sabem fazer as coisas na voltagem de ferrar com a população mais pobre. Isso é uma coisa que vocês precisam estar cientes. Então, meus caros, quanto mais apavorados estão Eduardo e Jair, melhor para o Brasil. Esta é a fuga das galinhas. É a fuga das galinhas. E nós estamos vendo ao vivo eles pagando mico e cometendo crimes em vídeos. É isso que a gente está vendo acontecer. E para continuar esse trabalho fundamental, gente, passamos pelo deserto. Foram 3 meses desmonetizados. Estamos recuperando agora, estamos com 30 membros. A gente precisa de 2 membros nessa live e de R$176. Lembrando, 20 pilas garantem livros de presente aqui para vocês. Temos 2 livros aqui na minha mesa, mas a gente tem 4, na verdade 5 livros disponíveis. Se mandar, tipo, 80 pila, leva tudo. Tá, gente? 80 pila, vocês... Não, na verdade são 4. 80 pila, vocês levam tudo. E aí a gente faz bem aqui o trabalho. Vamos ganhar uns livros, gente? Vamos ajudar aqui o nosso canal? Vamos nos tornar membros e ganhar um curso de jornalismo?
precisa muito da ajuda de vocês, do apoio de vocês, do incentivo de vocês, porque nós estivemos desmonetizados por 3 meses. Todo o apoio agora será pouco. Então, quem puder nos ajudar, é muito importante, é muito relevante que vocês estejam presentes aqui conosco, meus caros. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.